Glória a Deus, estamos felizes de estar aqui mais um domingo, podendo louvar ao nosso Senhor juntamente com a igreja. Que Deus possa estar entrando em tua casa agora com graça, com amor, com felicidade, com alegria. Independente de todas as coisas que estejam acontecendo à nossa volta, nós cristãos temos um diferencial, uma paz que excede o entendimento. E paz que excede entendimento é aquela paz que, mesmo se tudo estiver desmoronando ao nosso lado, se 1000 caírem à esquerda, se 10.000 caírem ao nosso lado, ainda assim temos a certeza de que não seremos atingidos, porque o nosso Deus é o nosso escudo e é o nosso broquel. Isso é a paz que excede o entendimento. Aqui no mundo teremos aflições. A nossa graça, a nossa paz real e verdadeira só acontecerá no dia que estivermos com o nosso Senhor. E nesse dia, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. E ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque todas as coisas são passadas. Isso acontecerá no dia em que cruzarmos o rio da vida, aquele rio claro como cristal, e encontrarmos com o nosso Senhor. Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que nos enche de paz. Então vamos cantar agora, mas pensando nessa pátria celestial, nesse lar em que viveremos e veremos a face do nosso Senhor todos os dias. Glória a Deus.
do Rio Azul. Aleluia! A igreja que tem essa esperança no Senhor, glorifique ao nosso Deus, porque Ele que nos garante, foi a morte de Cristo que nos garantiu a entrada na cidade que está além do Rio Azul. Amém? O nosso Senhor, certa feita, estava em uma sinagoga, onde Ele havia nascido, na cidadezinha de Nazaré, e foi-lhe entregue o livro de Isaías, e Ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e ressurreição de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro e disse: hoje se cumpre essa profecia. O nosso Deus também garante isso e quer isso de nós, porque nós fomos chamados para isso, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para colocar os cativos em liberdade, para desfazer algemas, para derramar óleo de alegria no lugar que há pranto. Onde o Senhor está é motivo de alegria. Amém? Cantemos ao Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O que Ele fez por nós? Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações. Que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. A fim de que nos chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés
justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Aleluia, o Senhor nos plantou para a sua glória, amém? Fique feliz com isso, igreja. O Senhor se importa contigo. Você é um carvalho de justiça nas mãos de Deus. E a nossa fé, ela deve estar firmada muito mais do que nas promessas apenas. Nossa fé deve estar firmada não apenas naquilo que Deus fez ou pode fazer, mas naquilo que Ele é. Coloque isso em seu coração. Deus chamou você. O Senhor do céu, o grande Criador, Ele se importou com a tua vida, com a minha vida. Então, vou ler aqui uma parte que está escrita no livro de Abacuque, onde o profeta fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta para mim, que os campos não produzam mais mantimentos, que as ovelhas sejam todas arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Todavia, eu me alegro e exalto o Senhor da minha salvação. Nossa fé deve estar muito além do que aquilo que Deus pode fazer. Ainda que tudo dê errado, a nossa fé está em Deus, assim como disse o profeta. Tudo falta. A videira não dê mais fruto, o produto da oliveira já está mentindo, não há mais ovelhas, não há mais gado no curral, contudo eu me alegro no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer, a te amar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada, vamos lá. Fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te amar pelo que és. Ele vem o sim ou não? Ele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Você pode falar isso nessa noite com o Senhor. Ele vem sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome por isso. Graça e paz para toda a igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem falado ao coração da igreja. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra lá no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes, e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós nos rendemos a Ti e nos alegramos com a Tua palavra. Essa palavra, Pai, de ânimo que o apóstolo Paulo deu há milhares de anos. Nesse instante nós também, Pai, nos alegramos e nos fortalecemos através dessa palavra, porque é a palavra que vem de Ti, e a Tua palavra é boa, agradável e perfeita. Fale conosco, acalme os nossos corações, Pai, e enche as nossas vidas da Tua alegria e ensina-nos, Pai, a alegrarmos em Ti. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Interessante, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos irmãos de Filipenses. E a condição, quando Paulo escreve, humanamente falando, ele não tinha motivos para se alegrar, se for pensar humanamente. Interessante que ele ficou sabendo que havia contenda na igreja de Filipos, com a irmã Evódia e Sintique, causando assim uma certa divisão na igreja. E no capítulo 1, versículo 14 e 17,
Paulo vai citar também que a maioria dos irmãos lá em Roma estavam estimulados no Senhor. Ele diz assim: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Mas aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Então Paulo está falando, tem uns irmãos aqui que estão pregando o Evangelho por discórdia, outro enganando, mas o que importa é que o Evangelho seja pregado. Então eram muitas situações envolvendo na igreja, e mesmo assim Paulo exortava os irmãos. Paulo conseguia passar alegria, passar uma palavra de ânimo para os irmãos, porque esses irmãos lá em Roma estavam tendo desavença, eles também, e Paulo também estava aguardando a sentença dele. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso em Roma, aguardando a sua sentença, e ele tinha a possibilidade também de ser executado. Paulo tinha bons motivos para estar ansioso, preocupado com o seu futuro, mas não foi isso que aconteceu. Ao invés disso, ele encoraja os irmãos a se alegrarem e mostra o segredo de ser vitoriosos diante das preocupações. Interessante, essas preocupações do passado são as preocupações também que acompanham a humanidade hoje, aqui nesse presente. E Paulo chega e fala assim, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que pode eu me alegrar estando preso? Como é que pode eu me alegrar sabendo que tem um soldado acorrentado comigo para que eu não fuja? Como é que pode isso? Nós vamos falar mais na frente. E Paulo diz assim, que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo estava exortando, alegrai-vos, Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja o seu procedimento, a vossa moderação conhecida, porque o Senhor está perto, a vinda do Senhor está próxima. Então, como Paulo podia se alegrar diante dessas situações? Interessante, essa palavra está baseada num livro que eu li, de um pastor chamado Warren Wiersbe. Em seu livro ele diz assim, seja alegre. E ele fala sobre alguns ladrões que roubam as nossas alegrias. Ele fala que o ladrão que rouba a alegria são as circunstâncias, pessoas e coisas. Interessante como Paulo tinha essa afinidade de falar para os irmãos, alegrai-vos no Senhor, porque Paulo não olhava as circunstâncias. Se Paulo fosse olhar as circunstâncias, ele não tinha motivo. Então não eram as circunstâncias que interferiam na alegria de Paulo, não eram as pessoas, não eram as coisas, porque Paulo falou, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Então o alvo de Paulo era Cristo, a alegria de Paulo vinha do próprio Deus. E quando o Warren Wiersbe fala sobre os ladrões da alegria, circunstâncias roubam as nossas alegrias, são ladrões que roubam a nossa alegria. Pessoas também têm habilidades de roubar também a alegria. Tem pessoas que você chega perto e ele conversa tanta palavra ruim que às vezes você fica desanimado. E as coisas também tendem a roubar a nossa alegria. E Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. Interessante que a palavra ansiedade, em Filipenses capítulo 4, 6, tem um significado assim que são atraídos, São desejos e situações atraídos por direções diferentes. Olha só, a nossa esperança nos puxa para um lado e os nossos medos para outro, criando uma tensão. E essa tensão faz um mal muito grande a nós.
interfere também na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na saúde emocional. Ansiedade é o grande ladrão da alegria. Ela é um ladrão da nossa paz. E a ansiedade se aloja na nossa mente e coração, provocando sentimentos e pensamentos errados. Mas como vencer a ansiedade? Será que é possível? É possível. Para vencermos a ansiedade, nós temos que ter a nossa segurança em Deus, pois Ele tem a paz que excede todo o entendimento humano. E essa paz que excede todo o entendimento humano guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente tem que ser guardada, o nosso coração tem que ser guardado. E tem que ser guardado por Deus. Hoje a humanidade procura paz, procura alegria, mas o único capaz de dar paz verdadeira chama-se Jesus. Então o apóstolo nos ensina 3 princípios, 3 atitudes que devemos ter para vencer a ansiedade. E ele vai nos ensinar em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz sobre a oração. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplicas e com ações de graças. Então, o primeiro modo nós temos que aprender é a oração, é orar corretamente. Oração é um diálogo que nós temos com Deus. E interessante que, às vezes, nós contamos tudo da nossa vida para um colega de trabalho, para um amigo, para a pessoa que às vezes a gente conhece no metrô, e brasileiro é mestre nisso, né? Mal conhece a pessoa, já começa a abrir o coração, fala da vida toda, dos filhos, tal, dos problemas, achando que eu vou falando isso para a pessoa, eu vou me sentir aliviado e vai vir uma paz no meu coração. Outras pessoas também conseguem falar a vida toda nas redes sociais, botando as imagens, botando fotos para tentar mostrar aquilo que ele não está vivendo. A maioria das vezes você vai ver a pessoa sorrindo, mas você vai saber a história dela. Está querendo preencher aquele vazio com likes que pessoas dão. Isso não traz felicidade. Mas nós contamos isso para muita gente, esquecemos de contar para o nosso Criador, aquele que nos fez, o Deus eterno. Nós não contamos as nossas necessidades. E Paulo descreve 3 palavras para uma oração certa. Então, primeiro ponto, eu tenho que orar corretamente. E orar corretamente, nós vamos discorrer em 3 pontos sobre a súplica, a oração, súplica e ações de graças. Oração é conversar com Deus. Interessante, no aspecto geral, a oração, quando eu chego, é eu me derramar diante de Deus e glorificá-lo, adorá-lo, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Para isso nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar. Antes mesmo de começarmos a pedir, temos de dizer que nós somos dependentes de Deus. Temos que reconhecer que sem Ele nada somos e que Ele é soberano, é digno de louvor e adoração. Então, o primeiro ponto, na oração, eu tenho que adorar o Senhor Deus. E às vezes a gente, quando vai orar, a gente nem lembra disso e já começa a pedir. O primeiro princípio para orar corretamente é a adoração. O segundo, Paulo vai falar, são as súplicas. É eu chegar diante de Deus, depois que eu me derramo diante do Senhor em adoração, o meu coração se acalma. Aí nós começamos a pedir, a suplicar a Deus. E suplicar é apresentar as nossas necessidades a Deus, sem rodeios. A gente não precisa dar a volta, Deus já conhece o que a gente vai pedir antes que a gente peça, Ele já conhece. Assim é falado lá no Sermão do Monte. Interessante, eu tenho que falar para Deus também toda a verdade a Ele. E não é por eu falar muito, ficar falando muito, que a minha oração vai ser ouvida, mas vai ser ouvida pela sinceridade do coração. Suplicar é não tentar justificar o erro, e sim assumi-lo, é conversar com Deus. Suplicar é abrir o coração a quem pode dar a solução.
Apresente o que tem te afligido o teu coração. O que tem afligido o teu coração? Você já apresentou isso diante de Deus? O que está te causando esta dor? E esse aperto no coração? Você já mostrou isso para o Senhor? Já abriu o seu coração para Ele? Interessante que uma coisa que eu aprendi, às vezes a gente ora a Deus e começa a falar: Senhor, me abençoa, me faz isso, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa no trabalho. E às vezes a gente esquece de pedir que nós queremos ser bênção nas mãos de Deus, aquilo que Ele tem para fazer no nosso, através de nós. Às vezes eu peço uma bênção, mas aquilo que eu estou fazendo não é bênção de Deus. Então a gente peça: Senhor, eu quero ser bênção naquilo que o Senhor quer realizar na minha vida. Eu quero ser bênção no sonho que o Senhor tem para mim. Então nós temos que ter essa súplica. Suplicar é abrir o coração para Deus. E às vezes a gente espera que as coisas tomem um volume muito grande para eu começar a orar. Não, comece a orar nas coisas pequenininhas, porque as coisas grandes começaram pequenas. Então, nas pequenas coisas, apresenta a Deus. Já dizia o pensador sobre ansiedade, estresse e depressão. Fala que o estresse é um excesso de presente. A pessoa quer tudo para ontem, quer fazer tudo e ela fica estressada. E a ansiedade é um excesso de futuro. E a depressão é um excesso de passado. E no futuro nós vamos colher o que nós estamos semeando hoje, estamos plantando hoje. E o passado, a gente não pode mudar o passado. Aquilo que foi feito do passado está feito. E as consequências vêm diante da nossa, depois da nossa, que a gente semeou, a gente colhe. E às vezes o passado vem nos atormentando, Como é que a gente pode nos livrar desse peso do passado? Às vezes a gente conversa com pessoas ficam ligadas no passado. E às vezes alguma pessoa cometeu mal contra ela, e aquela pessoa tem dificuldade, onde vai, aquela pessoa está com ela na cabeça, ali está o pensamento, aí ele ganha uma viagem dos sonhos e vai para viajar, e chega lá no local da viagem, ele não tem paz, porque aquela pessoa está com ela ali, ele fica pensando, e vem aquela angústia, ou algo também que eu fiz, um mal contra alguém, e aí quando eu lembro daquilo, vem aquela angústia. Mas como eu posso me livrar dessa angústia do passado, daquilo que me joga para baixo, que me deixa deprimido? É confessando a Deus. Confessando a Deus o pecado que eu cometi contra alguém. E além de confessar, é eu perdoar aquelas pessoas que me feriram. Às vezes a pessoa atravessa o mundo para pagar uma promessa, mas é incapaz de abrir o coração para o perdão e para perdoar aquelas pessoas que têm nos ofendido. E aí vai pesando, aquele pecado vai nos atormentando. Então nós temos que pedir perdão a Deus e nos arrepender de decisões que nós tomamos, de decisões erradas, decisões por não ouvir o conselho de Deus, o conselho da palavra de Deus. Então nós pedimos perdão a Deus e perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quer ver um exemplo? Davi no Salmo 32, ele se descreve o que ele passou quando ele se calou diante do pecado que ele havia cometido. Ele diz assim em Salmo 32, a partir do versículo 1 até o 7: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Transgressões tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não te atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas
e de alegres cantos e livramento. Então Davi está falando, enquanto eu me calei, quando eu calei os meus pecados, quando eu adormeci os meus pecados em mim, Senhor, aconteceu algo na minha vida, os meus ossos envelheceram. E eu constantemente gemia todo dia. Sabe por quê, Deus? Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. A mão do Senhor pesava. E sabe quando Davi ficou liberto? É quando ele abriu o coração e confessou o que ele havia feito. Há possibilidade, e nós podemos livrar desse passado que nos persegue. É confessando a Deus. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará a misericórdia. Às vezes a pessoa reconhece que errou, reconhece que eu pequei, eu maltratei alguém, eu fui maltratado, mas não se arrepende. E arrepender é mudar de direção, é abandonar aquela prática. Então, depois de adorar o Senhor em oração, depois de suplicar ao Senhor, vem outro princípio que o Paulo nos ensina para termos paz. É eu agradecer a Deus, é orar com ações de graça, porque Deus se agrada quando nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito. E como às vezes nós somos ávidos para pedir e esquecemos logo de agradecer. Foi assim que aconteceu lá em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19, quando Jesus cura os 10 leprosos, mas um só voltou para agradecer e dar glória a Deus. A gratidão nos ensina a contentarmos com aquilo que nós temos. A gratidão nos ensina a valorizar o nosso Pai que tem nos dado, que tem nos acolhido, que tem nos corrigido, que tem nos perdoado, que tem nos exortado. A gratidão é saúde para a alma. Um coração agradecido, ele se alegra facilmente. Ele está contente com aquilo que Deus deu para ele. E nada tem falta, porque o Senhor é o pastor dele. E Senhor sendo o nosso pastor, nada nos faz falta, porque o Senhor Deus, Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Você tem motivo para agradecer hoje? O dia de hoje, nesse domingo, você tem motivo para abrir o coração e agradecer a Deus o que aconteceu na sua vida? Se você não tem, faça uma recapitulação. Quando você acordou, você conseguiu respirar? Você conseguiu abrir os seus olhos? Você conseguiu andar? Você conseguiu se alimentar? Isso é motivo para agradecer. Então eu sugiro que façamos uma lista dos motivos que te levou a levantar hoje. Escreve e à noite você vê. Senhor, eu recebi um bom dia hoje, uma pessoa me deu um abraço, obrigado, Senhor. Pai, uma pessoa me ligou, meu pai me ligou, minha irmã, um amigo meu distante ligou, obrigado. E o que eu tenho que fazer em retribuição? Fazer o mesmo. A prática da oração, da súplica e ações de graças vai trazer consequências. E sabe qual é a consequência quando nós sabendo assim orar corretamente? Através da oração, eu adorar a Deus, quando eu suplico a Deus, contando a verdade para Ele, sem rodeios, sendo objetivo, na simplicidade e depois agradecendo a Deus, olha a consequência. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para vencermos a ansiedade, nós temos que seguir esses princípios. A nossa mente tem que estar guardada, o nosso coração tem que estar guardado, a mente tem que estar guardada, os nossos sentimentos têm que estarem guardados. O coração e a mente guardada por Deus não vai ter lugar para ansiedade. Outro ponto também que Paulo nos ensina, eu tenho que orar corretamente. E ele fala sobre os três pontos de orar corretamente. O segundo ponto, o princípio que eu tenho que fazer para vencer a ansiedade é pensar corretamente.
a paz envolve o coração e a mente, e ela envolve todo o nosso ser. E para manter essa paz, eu tenho que ter pensamentos corretos. Temos que ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro. Paulo vai falar, tudo que é verdadeiro. E será que nós estamos ocupando o nosso pensamento com aquilo que é verdadeiro ou estamos acreditando em mentiras, em falsidades que lançam sobre nós? Nesse livro de Seja Feliz, de Warren Wiersbe, ele fala que Walter Cavert, ele diz que uma pesquisa sobre aquilo que nos deixa ansiosos mostrou que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos. Apenas 8% que acontece na nossa vida são aqueles que são motivos legítimos para deixar a pessoa preocupada. Os outros 92% são algo imaginários. Talvez nunca vão acontecer, nunca acontecerão. E o nosso inimigo, o diabo, Satanás, ele é mestre em contar mentiras para nos aprisionar através do medo. Por isso, ocupe o pensamento com tudo que é verdadeiro. O Espírito de Deus, ele controla a nossa mente por meio da verdade. O diabo controla por meio da mentira. Sempre que damos crédito a uma mentira, Satanás vai assumir o controle. E ele assumindo o controle, ele vai bagunçar a nossa vida. Então vamos crer naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro. A palavra de Deus diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Então vamos nos ater para as coisas que é respeitável, aquilo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama. Nós temos que ter os pensamentos puros e não pensamentos profanos. Tem pessoa que você vai conversar com ele só fala besteira. A mente dele está tão contaminada, o coração tão contaminado pela imoralidade. Ele não consegue pensar coisas puras. Você fala algo de pureza, ele já vai pensar para o outro lado, já leva para imoralidade, pela devassidão. Tem gente que está com a mente e o coração eles contaminados, só fala besteira, pois o coração fala do que a boca fala, do que o coração está cheio. Então vamos encher os nossos pensamentos daquilo que é verdadeiro, vamos encher o nosso pensamento daquilo que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. E Paulo ainda diz, e de tudo que tem virtude e louvor. Vamos encher nossa mente daquilo que tem virtude, que tem louvor, que a gente não gaste a nossa energia com aquilo que não edifica. Se há alguma virtude, se há algum louvor há, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós cristãos, nós temos que ter a nossa mente firmada na verdade. E hoje nós estamos vendo como notícias falsas têm adoecido pessoas, como notícias falsas têm entristecido os corações dos nossos irmãos da igreja, como notícia falsa tem deixado as pessoas presas em casa com medo, como notícias falsas têm aprisionado as pessoas. Mas vamos ater a nossa mente com aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é amável, que é tratável, que é de boa fama. Porque se alguma virtude, algum louvor existe, seja isso que a nossa mente esteja ocupada. Porque aquilo que ocupamos a nossa mente, o nosso coração, vai nos fortalecer no dia da angústia, no dia mau. E no dia mau, como é que as minhas forças estarão? Como é que o meu coração vai estar para reagir diante do dia mau? Com aquilo que é verdadeiro ou preso em mentiras? Não gastemos energia com aquilo que não edifica. Salmo 19, 7, 9 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
O terceiro ponto, primeiro ponto, eu tenho que orar corretamente. O segundo ponto, eu tenho que pensar corretamente. E o terceiro é ter uma vida correta, é viver corretamente. Filipenses 4:9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Interessante que Paulo diz: o que também vocês aprendestes e recebestes. Às vezes a pessoa aprende, mas não recebe do seu coração. Aprender e receber no coração implica eu obedecer a palavra de Deus. Tem gente que sabe a Bíblia de cor e salteada, mas não recebe aquela palavra para ele. Então eu tenho que aprender e receber e guardar no coração. A palavra de Deus diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra coisa também, Paulo nos ensina para viver corretamente. Eu tenho que ouvir e ver. Não basta somente ter os fatos, as ideias na cabeça, é preciso ter verdades no coração. E seja a paz de Cristo, Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados um só corpo, e sede agradecidos. Orar corretamente, pensar corretamente, viver corretamente, são condições para termos uma vida segura. O coração e a mente guardada não tem espaço, guardada por Deus, não vai ter espaço para a ansiedade. Às vezes a gente fica ansioso, o que vai acontecer? E eu passei uns momentos na minha vida, vários momentos de ansiedade, e isso causa males. Certa vez nós viajamos com a família. Nós viajamos para os Estados Unidos, passamos um mês, ficamos na casa de uma família amiga nossa que morava lá. E nesse ínterim, nós recebemos o convite para o nosso filho. À época ele tinha 13 anos. Ele recebeu um convite dessa família para ficar nos Estados Unidos, para passar uns 6 meses ali, para aprender a língua, aperfeiçoar e passar por momentos ali de conhecer uma escola americana. E nós nos reunimos, conversamos com Deus e sentimos aquela paz no coração e falamos para o nosso filho: você quer ficar? Ele falou: não, papai, eu vou ficar. Aí terminamos as nossas férias, nós viemos embora. Quando chegamos aqui no Brasil, pelo menos eu, quando chegamos aqui, eu vi que a ficha caiu. Meu Deus, um menino de 13 anos nos Estados Unidos. Tinha noites que eu não conseguia dormir direito. Sabe aquela insônia que vem? E eu preocupado com o filho. Será que eles estão cuidando bem dele? Será que está tudo certo? E tal. Aí o que eu fiz? Fui orar. E no momento da oração que eu apresentei a Deus, em súplica, mostrando, contando a verdade, aquilo que estava afligindo o meu coração, a voz do Espírito Santo falou comigo: meu filho, por que você está preocupado? Eu cuido dele lá e cuido de você aqui. Aí os meus olhos foram abertos. É mesmo, né, Deus? E às vezes a gente sabe disso, mas o inimigo levanta a barreira, coloca medo, a barreira do medo, e a gente não consegue enxergar. Se você está passando por situação assim de ansiedade, lembre-se de confiar no Senhor. Apresente a Deus, ocupe a sua mente com as coisas boas. Não gaste energia com aquilo que não edifica. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, há meses nós estamos ministrando, fazendo visitas lá no Corpo de Bombeiro, e nós estamos ministrando essa palavra e pessoas estão sendo tocadas e libertas. Confie no Senhor de todo o teu coração. Enche o teu coração das coisas boas. O nosso corpo tem janelas, que você possa abrir essas janelas e escancarar as portas para aquilo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, e tudo que for de boa fama, tudo que se há alguma virtude, algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gostaria de encerrar essa mensagem com um hino, que
e diz: grandioso és tu. A suficiência que nós procuramos está em Jesus. Ele é o único suficiente para preencher a nossa vida de tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus abençoe a Igreja de Cristo, em nome de Jesus.